Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador, e o meu superpoder é ficar inconformado com o universo dos quadrinhos. Hoje vamos entender o que aconteceria com quem se expusesse às fontes científicas de superpoderes. Super-heróis podem conseguir poderes de várias formas. Podem ser mitológicos, como o Thor e o Hércules, se bem que o poder que o Thor pode herdar diminuiu bastante recentemente. Nesse caso, muitas vezes o personagem já nasceu com aquele dom. Outros têm origem mística, como os poderes psíquicos ou mágicos do Doutor Estranho, de fonte, causa e mecanismos desconhecidos. Mas o que não falta são fontes científicas ou pseudocientíficas de poder que trazem capacidades para um personagem que até então era uma pessoa comum. Radiação gama, radiação cósmica, banho químico, modificação genética e até vírus já foram usados como fonte de poderes. Ah, e deixemos o soro do super soldado para outro episódio. O que todas essas fontes têm em comum é a premissa errada de que elas mudam o genoma do personagem para melhor. Mudam o que o corpo é capaz de fazer. E vamos implicar com esses dois pontos, como a mudança acontece e o que ela causa. O primeiro problema com esse tipo de fonte de poderes é que, mesmo no melhor dos cenários, com mudanças que realmente trouxessem poderes, elas estariam restritas a uma parte do corpo. Como um par de músculos fundamental para a corrida do Flash, os glúteos, ganhou poderes no banho químico, se ele estava vestido e o que quer que seja que caiu nele poderia muito bem não ser absorvido muito profundamente. As células impediriam que, por exemplo, o veneno de aranha radioativa transgênica mudasse o corpo inteiro do Peter Parker. Não existe um controle central que diz o que todo mundo tem que fazer e pode ser modificado. Cada célula possui sua própria cópia do Guia do Mochileiro das Galáxias, o genoma, e precisa consultar suas próprias instruções. Por isso, no caso do Homem-Aranha, os genes que dão superpoderes estariam restritos à região da mordida ou ao sistema circulatório. Ele poderia virar só o mão-aranha. Nossas células começam a vida com todas as instruções para fazer todas as partes do corpo, e conforme envelhecemos, elas inativam o que não precisam. Uma célula do bico do pintinho só forma o bico porque ela inativou as instruções para fazer todo o resto, e não porque alguma parte do corpo central decidiu que ela seria. Depois de adulto, só uma tecnologia que propositalmente ataca todas as células geraria uma modificação genética que agisse em todo o corpo. Ou a mutação está presente na célula que origina o embrião todo e vem dos pais, ou essa mutação acontece logo nos primeiros estágios de desenvolvimento. Por isso os mutantes de X-Men fazem muito mais sentido biológico e terão nerdologia próprio. Aliás, o universo dos quadrinhos seria muito mais acurado se quem tivesse superpoderes fossem os filhos de quem se expôs. Se o Wally West tivesse derramado os reagentes no colo, por exemplo. E o nosso segundo problema aconteceria mesmo no caso de fontes de poderes com potencial de agir no corpo todo, como alguns tipos de radiação. A radiação cósmica a que o Quarteto Fantástico foi exposto é formado principalmente de prótons e elétrons, pedaços de átomos formados e destruídos em estrelas que estão viajando em velocidades altíssimas. Sim, o Sol tem sua própria arma de prótons, mas ela não afeta só fantasmas. Quando essas partículas carregadas encontram as células, elas transmitem uma energia enorme para um ponto muito pequeno, as nossas moléculas, causando, entre outras coisas, danos ao DNA. O resultado? Mutações. O mesmo acontece com a radiação gama que atingiu o Hulk, o Bruce Banner, um tipo de onda eletromagnética como a luz, mas muito mais energética, emitida principalmente em reações nucleares e em grandes eventos espaciais. As erupções de raios gama são o acontecimento mais luminoso que se conhece, provavelmente formadas quando o núcleo de uma estrela massiva colapsa e ela forma um buraco negro. Pouca coisa. Essa radiação gama consegue atravessar bem mais barreiras do que os prótons e elétrons e pode atingir facilmente células do corpo todo. Também transfere muita energia para as células e destrói o DNA, o que traz a questão de qual poder que alguém ganharia com uma mudança aleatória no DNA. E eu trago uma péssima notícia. Como o universo Marvel ruim nas retrata, e parafraseando o artigo de Michael Lynch sobre as consequências das mutações em humanos, considerando as principais causas de mortalidade do mundo, infarto, acidente vascular cerebral e câncer, quase metade das causas de morte humana são decorrentes de mutações. E como acontece com algumas mulheres infectadas pelo vírus do papiloma humano, ou HPV, que insere o seu DNA nas células do útero e causa mutações, um verdadeiro vírus T, mas que na vida real está intimamente associado ao segundo tumor mais comum em mulheres, e não aos zumbis.
Isso porque é muito mais provável que uma mutação destrua um gene que funciona bem, especialmente aqueles que controlam o quanto a célula pode se dividir, do que trazer poderes. Se quem sofresse mutações fosse o embrião, as chances até seriam melhores, porque o próprio processo de desenvolvimento do feto seleciona só aqueles capazes de crescer corretamente. A gente não se dá conta disso, mas mais ou menos metade dos ovos fertilizados são abortados espontaneamente antes do feto se desenvolver, bem antes da mulher saber que está grávida. Depois de adulto, as mutações neutras ou positivas vão afetar só aquela célula ou no máximo as vizinhas, a não ser que ela se divida descontroladamente. Sinto informar que o Hulk provavelmente só se transformaria uma vez. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e assine o nosso canal para continuarmos destruindo os sonhos de infância. E até a próxima quinta. Mais um agradecimento ao Caio Gomes pela ajuda com o episódio. Por favor, críticas, sugestões, comentários e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Esse episódio foi um oferecimento da Nerd Store. Lá, além do protocolo Blue Hand, você encontra outros livros, camisetas, canecas e até baralho do Jovem Nerd. nerdstore.com.br